Muito boa noite a todos vocês que acompanham as redes sociais, né? O Facebook da FML 360, mais uma segunda-feira e, obviamente, mais uma segunda de repercussão, muito bem recepcionados aqui na Sunset, hoje com a presença do Ale Menezes. Além de outros assuntos, obviamente, passaremos, né, para falar também do Campeonato Gaúcho, tanto da grande final, a Taça Farroupilha e também do Quadrangular da Morte. Enfim, muitas informações, mas antes, obviamente, naquela voz marcante do Vini Pizzetti, todos os nossos patrocinadores. A FML 360 conta com apoio e patrocinadores. Odontotop, Hospital do Dente, na Rua General Gomes Carneiro, no centro da cidade, ou contate-nos pelas redes sociais. R Marcon Pintura Eletrostática, tratamentos térmicos, acabamentos, impressões de peças metálicas, entre outros. RN Freitas, a serviço da comunidade. Real Assessoria Contábil, assessoria empresarial, entre em contato para maiores informações para empresas e pessoas físicas. Genial Flex, ambientes incríveis para todos. Kiki Zanotto, sempre apoiando o esporte de Bento e região, agora com a K9 Prime. Casa de Carne dos Amigos, qualidade e procedência é a nossa marca, na Rua Florianópolis, no bairro Botafogo. Amor Educa, escolas de educação infantil com 3 unidades, no São Bento, Borgo e Humaitá. Hipercolor Pintura Eletrostática, especializada em pintura eletrostática a pó. Sistema de oftalmologia integrada com clínicas na Serra Gaúcha e na região metropolitana. Unil Sports, uniformes esportivos transformando suas ideias em arte. Sunset Sports Lounge, com quadra de areia, lugar para confraternização e para muita diversão no coração da cidade. MHS, prestadora de serviço, maiores informações pelas redes sociais. Vacari Assessoria Contábil, agora com imposto de renda, lá com o Wilson Vacari. MS Broker, a credibilidade do Márcio Silva, agora também no ramo mobiliário. Casa da Limpeza, em novo endereço, em uma loja toda moderna, com mais de 800 itens na entrada do Santa Marta. Cia do Micro, com computadores e notebooks de alto desempenho das melhores marcas do mercado. Verona Café Corporativo, o dia só começa depois de um bom café. Há 15 anos personalizando cardápios para cada empresa. Garbim Gesso, especializada em gesso convencional e acartonado, visando a qualidade em serviço desde 1974. Cromo Gráfica Editora, copos de papel sustentáveis para empresas. Faça a diferença no meio ambiente com nossos copos biodegradáveis de papel. Inovação Arbitragens, especializada em arbitragem em eventos esportivos. Castini Móveis Planejados, uma loja moderna localizada no bairro Cidade Alta. Castini, ambientes para viver. Primo Odontologia Integrada, 14 anos de tecnologia, precisão e resultado. Play Studio, criação de conteúdos para redes sociais. Apoio da FML 360, Burger Brothers. Fronquete Construções. Progin Fitness, Mérica Logística, Corretor de Imóveis Adriano Zene, Físio Academy, Luxa Moda Fitness, B&B Oficina Mecânica. Lisô Laser, a melhor tecnologia com muito mais conforto, segurança, rapidez e para todos os tons de pele, especializada em depilação a laser e conta com uma tecnologia avançada para você ficar livre e leve. Lavagem Verona e Netfar Internet. Estamos de volta, né? Agora sim. Hoje desfalcados, né, Vini? Nosso querido Kevin Ganzello e outros compromissos já deixou a lista atualizada dos assuntos, mas é um prazer, né? Hoje teremos logo mais a presença do técnico Ale Menezes. Grande abraço pra ti, Buda, o Mateuzinho, a nossa produção toda. Um abraço pro Kevin também, né? Certeza, se não tiver presente é porque é inaviável, né? A não vinda pra ele, né? Quando é sério mesmo. Ainda mais com o treinador desportivo, né? Isso, que é um prato cheio pra ele, né? Pra fazer a matéria, tudo. O Ale Menezes é um cara que eu sempre gostei, sempre admirei pelo trabalho dele. Muito não como técnico, e sim como jogador, né? Falei no outro programa, vou falar na frente dele também, que o meu sonho era ver ele usando a camisa esportiva, né? Jogando pelo esportivo. Não fez isso, né? Mas desejar boa sorte pra ele, né? Que bom que a gente vai receber ele aqui. E todos os assuntos diversos, né? Campeonato Gaúcho muito bem caminhado pelo lado vermelho do estado, Taça Farroupilha em boas mãos, Quadrangular da Morte lá, com a futebol pelotense quase que de luto, né, geral, um caiu já, futebol brasileiro também se mexendo, Copa do Brasil na semana, então prato cheio hoje no Resenha pra gente debater essa segunda-feira. Vini, vamos começar falando, né, justamente
vão deixar o futebol para sequência, né? Final de semana, e tu esteve, né, em Carlos Barbosa, né? Pro futsal, que semana passada estivemos na apresentação da equipe do BGF. Parece que deve estrear no final de semana de 5 de abril. Parece que a estreia em Bento Gonçalves. Mas, enfim, na semana a gente faz a atualização. Mas o futsal tendo Citadino em Garibaldi e a finaleira em Carlos Barbosa. Primeiro jogo, a equipe do Sopelados ganhou do Renegados do Botafogo. Acredito que o Sopelados seja campeão. Carlos Barbosa, pela experiência do Dresch, Bruno Reis, Bilica, né, Fernandinho no treinador. 1x0 foi o jogo, né? 2x1. 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 Eu acho que o Vini Escola não jogou, né? Ah, entendi. O Vini Escola jogou todos os 40 minutos e todo o campeonato pelo Botafogo, né? Então ele só fardou e não jogou, né? Então ele é uma peça fundamental, porque ele só trocou um cara, né? Até 2 o Maiquinho tava trocando, então realmente... Dificuldades? Vai ter muitas dificuldades, só dia 21 agora, né? Não vai ser nessa semana, porque tá ocupado o ginásio lá, né? E eles vão fazer próximo dia 21, sexta que vem, né? Não essa, na outra, a grande final lá em Barbosa. Legal. E a casa cheia, né? Promete, né? Mais de 1.000 pessoas deu nessa jogo de ida, né? Que eu não sou a favor do jogo de ida, né? Eu também não. Né? Se é no mesmo ginásio, faz um jogo só e deu, né? Só que as pessoas querem se promover, né? Querem promover a competição. Por um lado, eu também entendo, né? Mas eu prefiro sempre o mata, que nem hoje Paulistão, né? Corinthians e Palmeiras. Não, Palmeiras e São Paulo hoje um jogaço, né? O Corinthians ganhou do Santos, então é mata, né? Um jogo só que eu acho muito emocionante. Não, e até os jogadores querem mais jogos, né? Porque aí engorda, também, né? engorda a conta, né? Engorda a conta. Mas pra quem trabalha, quem assiste, também acho que as emoções, até o futebol profissional agora, porque nós temos, se terminasse um jogo só, né? Um outro clima, obviamente, né? São treinos, enfim, mas o jogo único pra mim também atrai mais, como é a final da Libertadores, Champions, né? Muitos que querem, outros não querem, enfim, né? É o regulamento, né? Isso, e cada um tem suas preferências, né? Só o Kevin nos mandou aqui, ó. O Imigrante realizou o seu segundo torneio do Imigrante, com a participação de várias equipes, inclusive a escola da Duda, equipe da ex-jogadora da seleção brasileira. E ele tava lá nos cliques, né? Eu vi as informações, legal, né? Mais uma competição de categorias de base, tinha série superior e série prata em Bento Gonçalves. A Michi prioriza muito a base, né? Isso. E ela sabe que se ela não focar nisso... É o muro do castelo, né? Isso aí. A parte fundamental é a base, né? Então ela tem isso como legado, né? Deixar a base fortalecida para poder fazer o time de adulta boa, né? Para chegar servindo, né? E agora tem dia 22 e 23 a Copa dos Campeões realizada aqui em Bento Gonçalves de futsal feminino. Legal, então, lá na Busa, né? Quem tiver interesse. Mais um prato cheio para quem gosta de futsal feminino. E as informações aqui, olha, eu não... Juro que eu não tinha essa informação. Juventude vai mandar os seus jogos do Brasileirão Feminino mais uma vez na Montanha dos Vinhedos. Olha aí que bacana, né? Tomara que não conflite com os jogos do esportivo, né? Sei lá, 3h30, 4 horas da tarde. Mas o Jacone, eles são bem criteriosos em emprestar o campo, né? Nem pro seu time eles não emprestam, né? Isso, e aí eles têm a segunda opção, que é Flores da Cunha, Homero Soldatelli, né? Homero Soldatelli. Então, se tiver coisa lá, Bento é o número 1 deles, né? Não joga nas Castanheiras, né? Porque eu acho que deve ter até rivalidade do Brasil. Juventude no feminino, até porque né? tem o feminino o Brasil, o Bento né? não tem, então. Portas abertas sempre pelo estádio esportivo, né? Aliás, pena, né? Brasil de Farroupilha que as 7 chaves, o nome guardado. Nome forte, hein? Como novo treinador, bacana. Giroto vai jogar a partida de volta essa semana, valendo a vaga na semifinal da Champions da Ásia. O primeiro jogo foi 0x0. E eles classificaram também nos pênaltis. Inclusive, eu postei lá o gol que ele bateu, fez, né? Tem bastante repercussão, né? Eu vi que massa, né? E tomara que ele novamente consiga essa vaga aí na classificação das semifinais. O time do Márcio Ebert, né? Hoje o Kevin fez a matéria, ele falou aqui, né? Joga pela Copa do Brasil Sub-17 em São Paulo. Aliás, o Grêmio estava tomando 4x0 do São Paulo, com 34 minutos de jogo. Bom, os gremistas já estavam enlouquecidos, né? Começando a semana, já Fabiano terminando Dites, mal, começando mal de novo. Quero só ver quarta-feira, né? O cara sempre fala. O objetivo da temporada, a Copa do Brasil. Cara, se fosse o Gauchão e não vai ganhar o Gauchão, meu querido. E aí os caras já falam Sul-Americana. Sul-Americana, né? Que tem sorteio nos próximos dias. Eu tava olhando, tem River Plate, Cruzeiro, Atlético Mineiro. Nossa, meu Deus do Fluminense. E os caras falando em título, não tem como. Eles devem sonhar, E depois a gente... Ele pedreira pro Márcio, né? Nossa, a base santista é mais forte uma das mais fortes do Brasil, né? Uma das que mais revela, né? Revela, os jogadores as gurizadas são pagas pra jogar, né? O futebol de campo é muito diferente do futsal, né? Futsal nós temos o Corinthians como a base sub-20. Claro, não ganhou o Talentos da LNF, né? Quem ganhou foi o Minas também. Só que esses dois clubes aí, incluindo a CBF e o Magnus,
são os 4 formadores que pagam a gurizada pra jogar, né? Sub-20. Legal. E o futebol de campo já tá assim desde os 17, Certo, né? isso. E tem 15 que já devem ganhar dinheiro, né? Os extraordinários já ganham. Isso aí. E antes de Os nós falar, dotados, sim. tem a Copa Gramado, Vini, mas eu tava, Boa. até antes de chegar no programa, eu tava lá na apresentação de contas do Bento Vôlei, né? Bacana. A diretora Dani, a presidente Dani, está entregando seu mandato. Nos próximos dias ainda não tem definição de quem será o novo presidente, mas todos os anos eles prestam contas à comunidade, a patrocinadores, imprensa, comunidade, e obviamente a gente vai repercutir isso na FML, mas parabéns pela iniciativa, né? Que estar mostrando onde é que vai o dinheiro, né? Porque é fácil pedir, mas eles comprovam onde é que estão gastando, né? E é fácil pra comentar também, né? Hoje, Isso. se tem rede social e tem o microfone na mão, muitas vezes faz as coisas absurdas que a gente vê no dia a dia, né? Eu acho isso muito válido, né? Como acredito que todas as agremiações podiam fazer isso. Recebe dinheiro público, recebe dinheiro de todo mundo, Perfeito. presta conta pra dizer onde que tu gastou e pra dizer assim, bah, eu investi lá pra isso. Lá tá comprovando que tu fez isso. Então, E uma muito prestação de contas aberta, né? Não, nós estamos vendo as imagens aqui, que bacana, né? não nos Hoje lá. papéis, né, Vini? Mas uma prestação de contas abertas à comunidade para todo mundo que quiser. Era aberta lá na Casa das Artes, podia chegar lá, prestigiar, enfim, e comparecer e entender. Tinha a Vísia lá, né, do Jamirton, estava presente lá, o Eduardo, né, como secretário de esportes, o presidente do SIC, Carlos Lázaro, estava lá, toda essa galera estava lá justamente por entender a importância desse momento, né? Importância para saber o que, né, como comentamos, o dinheiro investido, né? Onde é vou que pagar vai? Aqui, tudo aqui, a transparência, né? A gente sempre fala sobre a transparência que tem que ter, acredito que possa ter em outras agremiações também. E a Copa Gramado, Vini? Copa Gramado, iniciamos sexta-feira a caminhada, né? Da CBF. Dia 14? Dia 14. 14 a CBF Praia, sábado de noite a CBF Magnus e domingo a 1h30 CBF e Atlântico. E aí classifica? Aí joga a segunda de noite, a última rodada. São todos contra todos, né? Aí semifinal na quarta e a final na sexta. E as chances? Eu não acho que tem chance não, CBF. Jogar muito aí pelo que mostrou na outra Copa que jogaram, né? A Supercopa dos Campeões, lá também só time de liga. Claro, o Podi não, mas foi campeão, né? Claro. Então acredito que muitas dificuldades para a CBF para ganhar, né? Ganhar as partidas, o grupo, né? Não é nem a competição, né? Acredito que tem ainda favoritos para isso. O Joinville é favorito, o Atlântico e o Magnus são os 3 times que não é só favorito da Supercopa, né? Favorito da Liga Nacional, certo. Né? Os campeonatos, o Campeonato Paulista que disputam, o Catarinense, enfim. Acredito que a CBF, infelizmente, pelo que está apresentando agora, não é favorita. Mas tomara que chega pra gente fazer mais jogo, né? Que a gente gosta. De tudo, né? De todas as situações que envolvem o jogo. Verdade. E também, ontem teve o torneio das famílias. Uma vez eles falavam raças, mas agora eles tiraram isso, né? Torneio das famílias. Infelizmente só deu 4, né? A Petróleo, Mejolaro, Garbim. E teve mais uma. Petróleo foi a campeã. Isso. Mejolaro a segunda, Bianchi a terceira e a Garbim ficou na 4ª colocação. Durante todo o dia, né? E a equipe dos Petróleo conquistaram o tetracampeonato dessa edição desse torneio, né? Mandamos um abraço pro Fabrício, né? Até pênalti, foi tu que pegou aquele pênalti. Foi. Tu queria pegar o tomando gol, né? Sério, Mas enfim, foi tu pegando. Foi bem, né? Bem. E a presença do Cláudio Pitbull, né? Que bacana que ele veio, né? Família Mejolaro, né? Visto a família, né? Um cara que não mora aqui, né? Mora em Portugal, né? Ainda deve estar lá, né? Ou não? Eu acho que tá aqui, Vini, em Ah, Porto tá. Alegre. É, Mas ele tá envolvido bastante com esses negócios de casas de aposta, ele tá fazendo propagandas, enfim. Acho que, certo. tem bastante ex-jogadores nessa levada aí, né? É verdade. Deu um brilho especial, né? Sempre acho muito bacana o torneio que o Internacional da Leão Lália faz. Imagina que bacana fazer em outros bairros, né? Uma competição entre famílias, né? Nossa. Muito bacana e tem jeito, né? Quando vê, não vou ter. Vai ter sim. Então um abraço, pessoal, né? Inclusive... E os parabéns, né? Isso, os parabéns, pessoal. A família Petróleo, né? Que a gente gosta de tantos petróleo lá. E com certeza ficou em boas mãos lá no torneio da Lália. E Bacana. Vini, Parabéns. uma informação extra oficial, porque não veio da diretoria do Clube Rosário lá em Pinto Bandeira, que eles não estão conseguindo a execução para a realização do torneio Della Pinta. Tradicional torneio Della Financeiramente Pinta. ou Não, eu acho que eles não estão conseguindo equipes, baixa procura numa dessas? alguns pré-requisitos que eles colocaram, enfim, e eles não e ainda não temos informações de quando inicia essa competição, né, que é uma tradicional também do Della Pinta, né? Com certeza, mexe com todo mundo, querendo torneio de verão em Santa Teresa, né? Que Extinto, né? o pessoal pede ainda, né? Falou assim, Vini, Barra. olha... Campinho. Isso, tudo lá embaixo, Vespasiano também. Vespasiano ainda tem, Ainda né? tem. Eles jogaram, Mussum também tem, né? Então Santa Bárbara tinha, agora não tem mais.
Então eu acho que o De La Pinta, uma pena, né? Tu trouxe essa informação, não gostei não, fiquei chateado porque é extraoficial, não veio da diretoria, né? Tomara que não seja verdade, né? Que a gente fica na... E que a diretoria, se tá com dificuldades, que abracem ela, né? Olha quantos anos realizaram o torneio De La Pinta lá, né? Olha quantas equipes dá sempre, né? E a gente fica... também é importante nessas horas. E a gente né? fica... E aí eu ontem tava conversando com o pessoal da arbitragem lá, né? A gente vê essa situação que o esporte amador está sentindo, porque muitas equipes investem um monte, outras investem pouco, outras não tem mais a criançada, né? Os jovens querendo suprir. Ontem eu estava falando com o pessoal das famílias lá, muitos antigos ainda jogando, né? Porque, e aí eu até falei pro Samuca que ele estava lá ontem, assim... Tá nos assistindo, grande Samuca. Inclusive não tem mais filhos, né? Tipo... A minha mãe teve 8 irmãos. Sim. Eu sou filho único. Então vem diminuindo as gerações, vem diminuindo o número de filhos. Antigamente tinha tios, primos, enfim, e agora tá reduzido. E isso também vai dificultar, obviamente, vamos sentir no futebol amador. Futebol amador todo em si, né? Hoje até o pessoal da Várzea lá pediu sobre a Liga BG, né? Então, sem informações. Também, sem informações, né? O Ev Lando, né? Eu até chamei o Ev esses dias. E ele disse, nós vamos começar depois do carnaval. Isso. O pós-carnaval. E a questão, Vini, é que aí vem de outras equipes, não do EV, né? Que não volta, que não estão retomando, que estão com dificuldades em questões financeiras, e a gente não tem dúvida que isso é um dos problemas, né? Que pena que é, né, Buda? Acho que as equipes teriam que se autossustentar, né? E saber que tá disputando, vamos dar uma forcinha aí, cada um ajuda um pouco, né? Não sei como é que é, cada time é um time, né? Administrado também, né? E eu quero, tem que ter a volta, né, da Liga BG, né, Buda? Pra gente abrir o calendário já do ano, e né? O Ev tinha algumas ideias legais, né? De fazer segunda divisão, de fazer alguns atrativos diferentes, né? E tomara que tenha essa retomada, né? Que tenha isso. Pra isso. Antes de nós ir pro intervalo e na sequência ter o técnico Ale Menezes, o Felipe Borges que nos mandou um abraço, né? Grande abraço, Felipe. Esse dia passou em branco, a gente não falou aqui no resenha, mas eu publiquei o gol do Lucas Serafim, lembra? Fez o gol do Cascavel, que garantiu a classificação, né? O consagra consagra, professor Isso, Luciano, né? E aí, Vini, deixa eu pegar aqui pra nós ver os jogos da Copa do Brasil da semana e que a gente fica na torcida, porque essa é a hora desses jogadores. E aí o Felipe Borges é um deles, né? Tá classificado São José, né? Isso. O Paulistão deles lá, né? E que a gente consiga ter isso, né, Vini? Vamos ver aqui, ó. Tu já falou Palmeiras e São Paulo. Jogaço, que bom que dá pra assistir todo o segundo tempo já quase em casa. A Copa do Brasil amanhã tem Operário e Novo Horizontino, Remo e Criciúma, Botafogo da Paraíba, Concórdia e Bragantino e São José. São José joga amanhã com o Bragantino, pedreira, né? Acho que não passa aí, mas, né, vai que passa. Já se salvou no Campeonato Gaúcho, né? Isso, se manteve, né? Como é boa a troca de treinador, né? Muitas vezes o time não vai. Agora, dessa vez, é o contrário, né? O São José voltou a jogar bola. Sempre e outra, Vini, time competitivo. E o Hélio Vieira, treinador do Bagé. Ele já estava no Bagé, veio para fazer o São José nesses poucos jogos e volta para Bagé para comandar a equipe do Grêmio Bagé. Grêmio Esportivo Bagé, né? Essa é a parceria, né? Isso. Bruxaria, quebra esse galho. Ele voou lá com o maior prazer e ainda salvou o time. Que bacana, né? Que bom. O Samuca tá dizendo, por falta de equipes, não vai se realizar o torneio de La Pinta. Então, ele tá aí confirmado. Agora, e se vem do Samuca, né? A gente assina embaixo que o Samuca tem essa informação mais quente que nós. Alô, Cogueto! O Cogueto. Ele que vem voando sempre, né? Figuraça alta, né, tia? Vereador, se ele não é eleito lá já, o Invite Bandeira. Tá e na quarta, em Vitória e Náutico, Atlético e Grêmio, depois a gente vai comentar esse jogo também. Maracanã e Ceilândia, capital do Distrito Federal e Porto Velho, Atlético de Goianiense e Retrô, e Ceará e Confiança, os jogos da semana pela Copa do Brasil. Ainda times sem poucas divisões até, né? E tem os da Libertadores, então voltam só na terceira fase. Mateuzinho, vamos pro intervalo, a sequência. A Sarinha, vai. Mandar um abraço. Vovôs, Luquinha aí mandando beijo. Abraço a todos vocês, obrigado pela audiência, pela parceria e pelo... Olha aí, no momento que chegou ele, hein? Opa! Na sequência, depois do intervalo, Ale Menezes aqui com a gente.
FML 360 conta com apoio e patrocinadores. Odontotop, Hospital do Dente, na Rua General Gomes Carneiro, no centro da cidade, ou contate-nos pelas redes sociais. R Marcon Pintura Eletrostática, tratamentos térmicos, acabamentos, impressões de peças metálicas, entre outros. RN Freitas, a serviço da comunidade. Real Assessoria Contábil, assessoria empresarial, entre em contato para maiores informações para empresas e pessoas físicas. Genial Flex, ambientes incríveis para todos. Kiki Zanotto, sempre apoiando o esporte de Bento e região, agora com a K9 Prime. Casa de Carne dos Amigos, qualidade e procedência é a nossa marca, na Rua Florianópolis, no bairro Botafogo. Amor Educa, escolas de educação infantil com 3 unidades, no São Bento, Borgo e Humaitá. Hipercolor Pintura Eletrostática, especializada em pintura eletrostática a pó. Sistema de oftalmologia integrada com clínicas na Serra Gaúcha e na região metropolitana. Unil Sports, uniformes esportivos transformando suas ideias em arte. Sunset Sports Lounge, com quadra de areia, lugar para confraternização e para muita diversão no coração da cidade. MHS, prestadora de serviço, maiores informações pelas redes sociais. Vacari Assessoria Contábil, agora com imposto de renda, lá com Wilson Vacari. MS Broker, a credibilidade do Márcio Silva, agora também no ramo mobiliário. Casa da Limpeza, em novo endereço, em uma loja toda moderna, com mais de 800 itens na entrada do Santa Marta. Cia do Micro, com computadores e notebooks de alto desempenho das melhores marcas do mercado. Verona Café Corporativo, o dia só começa depois de um bom café. Há 15 anos personalizando cardápios para cada empresa. Garbim Gesso, especializada em gesso convencional e acartonado, visando a qualidade em serviço desde 1974. Cromo Gráfica Editora, copos de papel sustentáveis para empresas. Faça a diferença no meio ambiente com nossos copos biodegradáveis de papel. Inovação Arbitragens, especializada em arbitragem em eventos esportivos. Castini Móveis Planejados, uma loja moderna localizada no bairro Cidade Alta. Castini, ambientes para viver. Primo Odontologia Integrada, 14 anos de tecnologia, precisão e resultado. Play Studio, criação de conteúdos para redes sociais. Apoio da FML 360, Burger Brothers. Fronquete Construções. Progin Fitness, Mérica Logística, Corretor de Imóveis Adriano Zene, Físio Academy, Luxa Moda Fitness, B&B Oficina Mecânica. Liso Laser, a melhor tecnologia com muito mais conforto, segurança, rapidez e para todos os tons de pele, especializada em depilação a laser e conta com uma tecnologia avançada para você ficar livre e leve. Lavagem Verona e Netfar Internet. Muito obrigado a todos os patrocinadores, né? Aqueles que pagam a conta, né? Agradecer realmente a eles, porque isso para nós é bastante importante. E aqui, ao meu lado, ele, né? Anunciado na última semana como treinador da equipe do Esportivo, Ale Menezes. Vou fazer usar as palavras do Vini fora do ar. Nós vimos ele vestindo a camisa esportiva como jogador, né? Podia ter verdade. Visto, né? Eu já falei, vou falar ao vivo agora na presença dele, né? Que era um sonho que eu tinha de ver o Ale Menezes, de tanto que eu, desde o tempo do seu Gabriel, te acompanho, eu sou teu fã, inclusive, né? Que bom poder falar pra ele ao vivo agora, que era um cara que eu adoraria ver vestindo a camisa esportiva, né? De tanto que ele fazia gol, até contra o esportivo, ele gostava de fazer gol, ele sabe disso. Ele era artilheiro, né? E ele deve ter pegado a Montanha Velha, né? Isso, a Montanha Velha, com o São Gabriel ainda, né? Isso aí, Montanha Velha. Então, que prazer estar recebendo ele. Ale, obrigado pela presença, né? Pra gente já falar com a torcedor do Clube Esportivo, lá logo no início, apesar que não estamos tão longe da divisão de acesso, mas é um prazer, né? Conversar contigo e já de imediato desejando boa sorte e quem sabe rumo ao acesso 2025. Boa noite a todos, eu que agradeço o convite, né? É sempre um prazer, né? Mesmo sendo a primeira vez de estar aqui com vocês e conversar um pouquinho, né? Com o torcedor aí para falar um pouquinho do esportivo. Estive presente na tua apresentação lá, né? Onde eu fiz o convite já para estar aqui, né? E lá tu comentava, né? Que foi uma conversa com o presidente, enfim, até se acertar. Como é que foi a chegada do teu nome, né? A chegada para aceitar o convite do Clube Esportivo, né? A gente é suspeito em falar do Clube Esportivo, né? Para nós a gente tem um carinho todo especial. Clube Centenário, uma camisa muito forte, né? E escolheu o teu nome para estar comandando a equipe na divisão de acesso 2025.
É só de receber o convite de dirigir uma equipe da grandeza do esportivo, né? Já me deixou muito feliz. O acerto foi rápido, confesso para vocês que foi rápido, né? Devido à conversa, né, que eu tive com o presidente Marco, o próprio Edu, o restante da direção, aonde eles colocaram, né, o que eles pensavam da divisão de acesso, e eu me exponho também da forma que eu pensava, e nós chegamos num acordo muito rápido, né? Então agora é correr contra o tempo, né? Na montagem do grupo, porque eu estava falando para vocês aqui, né, em off aqui que nós começamos um pouquinho tarde em termos de contratações, né? Mas a gente está sendo bastante criteriosos nas contratações, até porque eu cheguei agora faz pouco tempo lá do estádio, estava lá eu, o Chicão, o presidente e o Edu, conversando sobre atletas, ligando para os atletas, para que a gente possa, né, num curto espaço de tempo aí, contratar os jogadores para que possam, né, vestir a camisa do esportivo. Se passar para o Vini, vem tu e quem, Ale? Como é que vai ser a comissão técnica? Já está formada? Isso, eu, o preparador físico, o auxiliar, o preparador físico provavelmente seja do clube aqui, né? Tá. Eu só não vou citar nomes para... Perfeito, né, não tem problema. Imagina quem do seja. presidente. Isso, né? O pessoal da staff aí ainda, o pessoal aí está conversando, né? Massagista, roupeiro, Entendi, enfim, claro. para que a gente possa ter essa staff aí completa a partir do dia 17. Perfeito. Tá certo. Como é que tu viu o cenário já? Quando tu chegou no esportivo, que tipo de cenário tu viu, assim? Que uma equipe que tá carente, né? O torcedor de Bento tá carente de um time competitivo, né? De times que dá aquele gosto de assistir os jogos, né? Infelizmente o torcedor ultimamente não é que não veste a camisa, tem muito torcedor do esportivo, só que tem muito torcedor em casa do esportivo, né? Que não vai ao campo, né? Tem dificuldades também. Aquele que encontra o cara todo dia na rua quer saber, mas não vai lá, né? Quer saber por nós, né? E não saber indo até lá, né? E que cenário tu viu, assim, de um clube e essa questão, tu tinha algum time apalavrado antes de recebida a ligação de esportivo, assim, pra tu treinar esportivo? Conversando, né? Conversando, eu costumo dizer assim que tu conversar com outras equipes não é o acerto, né? Certo. Até mesmo quando eu já tinha acertado com o esportivo, eu brincava com o nosso presidente que enquanto eu não assinasse, né, não estaria nada... Tava na pista. Nada concretizado, né? Porque tu sabe, o mundo do futebol, ele é muito rápido. E respondendo a tua pergunta, o presidente, quando me contactou, a única coisa que ele comentou comigo que ele não queria esse sobe e desce, né? Sobe e desce que aconteceu agora com Pelotas, né? Subiu ano passado. Verdade. E já O retornou. próprio União, quando subiu e desceu, né? Perfeito, né? O próprio Avenida, né? Muitos clubes da Série A que disputaram, caíram. Então a única coisa que o presidente pediu para mim, né, é a gente fazer uma equipe competitiva, uma equipe aguerrida, uma equipe que corra os 90 minutos dentro de campo, que a torcida possa olhar e ver que os jogadores estão, né, se doando para a instituição. Então, por isso, esse critério que nós vamos ter nas contratações. Certo. Quer seguir? Pode ir? Não, a minha pergunta para o Ale é em relação mesmo à formação do elenco, né? A gente tem dado início de pré-temporada, como é que a gente está desenhando tudo isso? Tu já falou das dificuldades, né, em contratação, mas já tem um cronograma, imagino eu, de execução dessas atividades todas, né? O que nós pensamos e conversamos hoje, né? Aqueles jogadores que estão um tempo parado, conversando com o presidente e o Edu, nós provavelmente vamos começar na próxima segunda-feira, com esses jogadores que não tiveram um calendário no primeiro semestre, para que eles possam vir fazer um trabalho físico necessário, até porque a gente sabe quando o jogador fica muito tempo parado, as chances de acontecer alguma lesão são grandes, né? Então nós chegamos a esse acordo, né, na próxima segunda-feira, e aí sim, no dia 2 de abril vai ser dada o pontapé inicial da pré-temporada. Dia 2 de abril. Numa quarta-feira, né? Legal. Sei que dia 1º de abril Isso. é numa Perfeito. terça. E dia 9, que é o aniversário do meu príncipe, é numa quarta-feira também. Olha aí, quarta-feira, importante então. É. Ale Menezes, como tu vê o cenário do futebol gaúcho hoje em dia? Quero que tu vê das duas séries, né? Da Série A1, né? Com o gauchão principal, e também da divisão de acesso, assim, por cima, assim. O gauchão, não sei se vocês vão concordar comigo, eu tô achando muito o nível baixo, né, da divisão de acesso, né? Tá lendo meus pensamentos. Nosso, né? Acho que é 100% aí. O nível está muito abaixo. Se nós retrocedermos 10 anos atrás, né, ou 15 anos atrás, que eu ainda jogava o gauchão, e não quero, né, puxar a sardinha para os jogadores daquela época. Eu acho que era mais aguerrida, os jogos eram mais emocionantes, mais fortes. Vocês citaram aqui
Montanha dos Vinhedos, né? Quantas vezes eu vi contra o Caxias aqui, com o Caxias jogar contra o Esportivo. Então era Sofria. Montanha Velha, né? demais. A Montanha Velha. Isso. Sofria com aquele time, o Badico Minto, o Van Dijk, o Jorjão, Anderson Cebola, Lela, Zé Clay. Isso, Eu arrepiar aqui, só de lembrar. É verdade. Massa, então, massa. se a Eu gente- tinha 12, 13 anos e assisti isso, Olha cara. que massa. Então, se a gente puxar daquela época e tu Uhum. vê os dias de hoje, cara, né, é até decepcionante. Eu converso com algumas pessoas aí do meio do futebol da minha época, né, e a gente conversa assim, que o nível tá baixo, né? Então a gente espera que o nível da divisão de acesso ela seja um pouquinho elevada, até porque muitos jogadores que jogaram a primeira divisão em vários estados do Brasil aí, tu pode ter certeza que muitas equipes da divisão de acesso vão contratar. Então eu acredito que a divisão de acesso esse ano aí vai ser bastante competitiva. Muito jogador te procura pra vir jogar no esportivo? Como é que tu tem essa ligação com jogadores que já passaram por ti, amigos teus também da bola, assim? Não, muitos jogadores, né? Eles até... O que acontece, né? Como o nosso estado aqui é meio fechado para jogadores do Rio Grande do Sul, qual é o mercado que eles estão procurando? Mato Grosso, Rondônia, esses Amazonas também, lá em cima. perfeito, esses campeonatos de lá. Só que arrebenta para nós o clube aqui da divisão de acesso, porque até então, né, a gente não sabe como vai ser o regulamento, mas até então, hoje a gente só pode contratar 8 jogadores para estarem atuando na divisão de acesso, da primeira divisão. Então, certo. muitos jogadores que, vou dar um exemplo, estão jogando no Mato Grosso, que eu tinha a possibilidade de trazer para o esportivo, hoje fica difícil porque aí por esse motivo de somente 8 jogadores, o esportivo poderia contratar 20 jogadores da Mas Série é A. questão de dinheiro, né? Questão dos 8, né? Dos 8, Isso. né? E uma coisa que eu coloquei para o presidente e a direção é que a gente vai procurar trabalhar no mínimo com 10, máximo, né? 10 jogadores que disputaram a Série A, Só pode Gaúcho, jogar 8, Paulista, né? que só pode jogar 8, né? Para não acontecer um desconforto de tu deixar 3, 4, 5 jogadores da Série A fora de uma lista e aí começa o jogador falar. Então essa é a minha preocupação que eu passei para a direção, né? Que a gente vai procurar sim trazer 10 jogadores que jogaram a primeira divisão para que a gente possa fazer esse rodízio dentro do necessário da competição. Boa notícia. Boa notícia. E eu quero. Essa resposta me levou a uma, né? Que ia falar do regulamento da federação, porque não está definido. Mas pro povo que está em casa, né? São 8 jogadores vinculados. Possa ser que equipes que tenham já vinculado lá atrás, né? Perfeito. Ou emprestados seus jogadores vão ter mais opções, né? Mas o esportivo, como não tem isso, apenas 8. Mas, Ale, a minha pergunta é as possibilidades. Ou mantém aquele grupo de 8, né? Onde é dividido por regiões, ou possamos ter, e aí em turno único, não ida e volta, 15 jogos. Todos contra todos. Eu acho que vai ser 2 grupos de 8. Por que eu acho isso? Em questões de, tipo assim, o Bagé, por exemplo. Nós vamos ter, se nós for, nós é uma vez para Bagé. Mas o Bagé tem que vir jogar com o Esportivo, vem com o Brasil Farroupilha, jogar com o Veranópolis. E aí quando vê, é muito mais gasto. E eu acho que no final os presidentes vão achar, regionalizar como é eles. Você tem alguma ideia? E qual é a tua preferência em relação a esse tipo de regulamento? Eu acredito que o regulamento vai mudar. Tu acha? Eu acredito. Pelo que a gente escuta nos bastidores, os clubes estão afim sim de mudar. Pode chegar no dia 18, se eu não me engano. Que né? foi ano passado também era. Essa tendência era. Isso, e eu tive na votação, se eu não me engano, foi apertada a votação. Se eu não me engano, foi apertada a votação. O regulamento se manteve por 3 ou 4 votos a mais do que o outro. Então, mas eu não vou Claro. cravar que Perfeito. a competição vá mudar o regulamento, mas eu acredito que tem grandes chances. E conversando com o presidente mais cedo, eu sou adepto de mudar o regulamento. Todos contra todos e turno único. Todos contra todos, turno único e classifica 8. Então as chances do esportivo hoje, independente de classificar em primeiro ou oitavo, isso aí eu não levo muito em consideração. Não levo A última vez que o Esportivo subiu, classificou com o pior classificado. Com o pior e classificado, eu né? me lembro, né? E eu estava no Glória, se eu não me engano, nós classificamos em segundo e o esportivo classificou em último. Primeira com o Lajadense lá, 2 empates. Isso mesmo, perfeito. Então, eu acredito que mude, né? Caso não mude, a gente. É que até para vocês a imprensa fica maçante, né? Com certeza. Só jogo dessa chave, não dá uma olhada para outra chave, jogo, né? Time de outra chave. Não dá nem pra falar dos outros times, né? É, O cara tu não não conhece enxerga, ninguém, né? não vê nada, né? Isso É mesmo. verdade. Mas se fizer, eu acho que é o momento de fazer a troca. Sabe que ano passado, essa equipe aqui, e
teoricamente acreditamos que seremos de novo, foi nós que fizemos. As transmissões não pode ser pela FML, né? E sim pelos canais do esportivo. E quem fez a TV Tivo foi a produção Mateuzinho, o Vini e o Budim aqui, né? E a gente tinha isso, né? Não conseguia enxergar as outras equipes lá. A gente só transmitia os jogos do esportivo em casa e obviamente isso. O pessoal perguntava, a gente não sabia. Não sabia, né? E esse ano nós temos uma viagem certa, se for como era antes, que é a Frederico Westphalen, né? Uma equipe que vem forte, uma equipe sempre tem investimentos legais lá, né? É uma equipe que veio de primeira divisão, enfim. Eu gostaria também que mudasse. União, tu fala? Isso. E União, se eu não me engano, o treinador é do União, tá no Concórdia, né? No Concórdia, provavelmente ele traga, né, uma base muito boa do Concórdia pro União. O Kevin, que não está aqui hoje, é nosso integrante da bancada, ele mandou aqui... Setorista do Clube Esportivo pela FML. esportivo, tá sempre lá. Daniel Franco, o treinador do Novo Hamburgo. Isso, confirmado. Isso já estava confirmado, já fazia 10 dias, né, atrás que a gente... E o Brasil também já tem um treinador engatilhado, né? Brasil Farroupilha? Mas não anunciou ainda, te falo fora do ar, mas não anunciou. Conhecido nosso aí. Gente boa demais também, a gente gosta pra caramba. Lemenez, que tipo de ligação tu gosta de ter com o pessoal da base, assim, né? Que tipo tu sendo profissional do futebol e treinador do time, que tipo de ligação tu gosta de ter com o pessoal da base, com o treinador do 20, com o pessoal de assistir treino, né? De o pessoal do 20 comentar também sobre os jogadores? Como é que é o tipo de acesso que tu tem, assim? Isso, até hoje pela tarde, conheci o Basílio, né? Que é da base ali. Grande Basílio. É verdade. Isso, a gente conversou, né? Eu falei para ele de algumas ideias que eu tenho, não só eu de olhar treino, mas o pessoal da comissão técnica, né? Então, hoje, se o esportivo tem a sub-15, sub-17 e sub-20, a gente tem que dar moral, né? Tem que dar moral de lá olhar, porque eu já passei por isso. É diferente de eles treinar, não ter algum membro da comissão do profissional olhando. E eu já passei por isso quando eu estava na base, de ver o treinador do profissional. Isso aí te motivava mais. E então a gente vai ter esse carinho especial, principalmente com a base, né? Claro que a gente não pode expor os meninos num jogo oficial. Se tiver condições, a gente vai colocar assim, mas treinar com nós, possivelmente vamos. Perfeito. E aí eu vou pegar um gancho, né? Porque o nosso torcedor aqui de Bento Gonçalves, eles têm algumas peculiaridades. Tem alguns atletas que vão bem, e eu não tenho dúvida nenhuma que vão ser jogador profissional. Mas ano passado eles forçaram com um dos atletas, né, que entrou bem num jogo e no outro incentivaram e, enfim, foi titular da equipe e não conseguiu jogar. Porque a pressão realmente é grande, né? E eu acho que o treinador tem que ter esse cuidado. Obviamente, tu entende tudo isso, né? E o torcedor tem que ter esse respaldo também de não queimar o guri, né? Porque de repente bota o guri numa fumaça, num jogo que totalmente defende, aí não vai bem, aí já cai de rendimento. Eu acho que isso é importante também de avaliação, né? Não, isso aí eu levo muito em consideração, até porque tu pode determinar o fim da carreira do menino, né? Se pega o menino e você coloca e a torcida começa a pegar a cabeça do menino, tu pode ter certeza que na semana não aparece para o treinamento. Então, o que eu conversei, né? A gente ter cautela, a gente fazer um rodízio, né? Não levar sempre os mesmos, a gente dá oportunidade para alguns atletas da base treinar e sentir como é lá em cima. Porque isso aí é prazeroso até para os pais. Pô, imagina assim, eu me coloco na situação de uns pais, assim, pô, meu filho treinou hoje com um time profissional de esportivo. É gratificante para o pai e o orgulho. Eu falo isso para vocês, porque quando eu estava trabalhando no Brasil de Farroupilha, quando acabou, eu recebi o convite do feminino para 3 jogos do brasileiro. E nesse meio tempo a minha filha estava treinando o feminino do Brasil. Então eu tive esse prazer, cara, até me arrepiei, eu tive esse prazer de treinar minha filha. E não quis dizer sonho realizado, né? Um sonho realizado, tiramos fotos. Claro que depois com o serviço dela, que principalmente, né, as meninas que são apaixonadas por futebol, elas além de trabalhar ou estudar, elas não conseguem focar os 100% no futebol feminino, né? Então, é prazeroso, pai. Pô, imagina, vocês se colocam assim, não sei se vocês são pais. Ambos, né? Se colocam assim no meu lugar, assim, pô, de dar treino para uma filha para um futebol profissional, numa série C de um brasileiro no Brasil de Farroupilha. Então, isso aí foi muito gratificante. O que eu quero dizer com isso? Pô, menino da sub-15, sub-17, sub-20, que se tiver condições, que hoje em dia tu não pode ser jogador. O jogador é diferente do atleta, né? E na minha carreira eu fui os dois. Eu fui jogador de futebol
que eu perdi muito, e depois de uma certa idade eu fui ser atleta. Aí a cabeça entrou no lugar e vai. É totalmente diferente, tu ser jogador e ser atleta, né? Isso aí eu gosto de expor sempre nas minhas apresentações do plantel e conversar, né? Ter um diálogo assim com a base, né? E é difícil, a gente sabe que no interior é muito difícil. Então é isso aí que a gente vai procurar, dar oportunidade para aqueles atletas lá que sonham, né? Sonhem em ser um jogador profissional. É um dos grandes desafios da tua carreira, treinar esportivo? Sim, tu considera? Ou... Todos os clubes que a gente trabalha é um desafio, né? Porque a gente sabe que o que mexe com o torcedor, e o torcedor, se for na rua, quer o acesso, né? É verdade. Todas aquelas 15 equipes, né? Que vão disputar o acesso, eles querem a glória maior, que é chegar à primeira divisão, né? E o Esportivo teve, né, anos atrás aí na primeira divisão, caiu, é doloroso. Então, nos últimos anos foi bastante doloroso isso, Ale, de sobe e desce, né? Meu Deus. E a gente se coloca assim que antes de tudo eu fui um torcedor, antes de tudo eu fui um jogador, como eu falei, fui atleta. Então a gente sente o sentimento do torcedor, né? E que eu vejo assim de carência, né? Principalmente em alguns clubes presidente, né? O próprio Edu falou, Ale, vamos fazer um time assim com a cara de esportivo, um time guerreiro. Pode até perder, mas que eles possam sair aplaudido dentro de campo. Quantas vezes, né? Eu não era um jogador exemplar, um atleta exemplar, habilidoso, mas eu não deixava de correr, de marcar. E muitos jogos nas equipes que eu trabalhei e perdi, nós saí aplaudido do campo, porque hoje o torcedor não é bobo. Antigamente não ia a campo, olhava, né, se iludia, mas hoje o jogador vê quem não dá vida, né? Que eu costumo dizer assim, a gente dá vida, não sei vocês, para um filho, para um pai e para uma mãe, né? Para o clube a gente não dá vida, mas eles podem ter certeza que suor, trabalho, isso aí não vai faltar. Isso aí não vai faltar. Eu vou pegar esse teu gancho, né? Não posso deixar de falar contigo sobre isso. 20 horas e 48 minutos. Quando tu fala em jogador aplaudido, eu levo pro dupla Grenal, né? Final do Campeonato Gaúcho, sábado à tarde, onde o Inter, finalzinho da tarde, né? Venceu pelo placar de 2-0. Venceu bem, né? Venceu bem. E isso, o torcedor do Grêmio ficou bastante queixado sobre isso, né? Se queixou muito, porque realmente não mostrou isso. O Grêmio não mostrou esse sangue, essa vibração que é tradicional do tricolor, né? Em relação a isso, e o Inter, em 3, 4 minutos, resolveu a partida 2-0 e leva uma vantagem. O que tu achou do jogo? Até o Grêmio levar os 2 gols foi um jogo parelho. Tava igual. Tava igual. E para vocês verem que 2 faltas de atenção, né, geraram os gols, onde houve um desconforto, houve um desequilíbrio emocional da equipe. Isso aí faz parte, para vocês verem, né? E o torcedor vê que não é só no gauchão, divisão de acesso dos times do interior. Até mesmo em time grande, né? Causa Dormiu no primeiro e já dormiu logo no segundo. Já dormiu no segundo. E vai olhar a cabeça, já levantar os olhos. E deixou de tomar o terceiro igual, porque o Inter deixou de fazer o terceiro, cortou pra dele, botou e não fez o terceiro. Eu ia falar isso aí, então acontece, cara. Acontece. Agora, quer dizer que tá tudo perdido pro Grêmio? Muito pelo contrário, vocês podem ter certeza que no próximo domingo aí o Inter pode até se sagrar campeão, porque eu acho que tem uma larga vantagem. Mas o Grêmio vai fazer de tudo para tentar reverter, cara. E o Inter, depois eu vi também, o Inter tá mais, não vou dizer mais pronto talvez, né? Mas com jogadores mais juntos. Porque o Grêmio tem 3, 4, 5 jogadores ali que não... Novos, né? Que também, chegaram né? agora, né? E é um técnico estrangeiro, uma outra filosofia de trabalho, linguagem também. Verdade. Difícil pro jogador, Pô, não é assim? não consegue entender o que o treinador fala. A gente não consegue, não, entender ele por causa, claro, tem o tradutor nas coletivas, né? Mas tá com dificuldade também. Tu imagina pro jogador associar tudo isso, né? Pressão, é o principal rival de um baile lá com 50 mil pessoas. Tudo isso vai pesar Uma nas festa costas. linda, tava lá, né? Festa linda mesmo. Mas não conseguiu, o Grêmio não conseguiu impor o seu jogo. E eu acho que o Grêmio tem outro problema ainda, que tem uma decisão no meio de semana, né? Que se perde pro Atlético, né? Perfeito. Aí... E é um time hoje, teoricamente, melhor do que ele enfrentou. O São Raimundo. Muito, passos largos, isso. Né? Nossa, o Atlético é uma ascendência, né? Tem 4 anos da D pra B, né? Isso aí. O Grêmio vai ter, queira ou não queira, vai ter esse cansaço, né, de meio de semana pela Copa do Brasil e depois já pega uma decisão no próximo domingo. E já aproveitando o gancho, né, falando do próximo jogo que é decisivo aqui do Rio Grande do Sul também, Brasil de Pelotas e Avenida, né, que o Brasil tem que fazer, tem que fazer 3 gols. Conversando com alguns amigos, vocês também não tiram para barbar do Brasil.
por mais É mais verdade. limitado que seja o time do Brasil de Pelotas, lá dentro eu joguei 3 temporadas e a torcida, Casa cheia, né? a torcida empurra. É. Não tem, eu era um jogador assim, ó, que não corria. Eu só fazia gol. Eu brinco com o presidente. Presidente, eu não corria 1 quilômetro. Eu só fazia gol. Lá é uma atmosfera diferente. Uma atmosfera diferente. Se tu não corre, tu corre. Se tu não marca, tu vai marcar, porque a torcida naquela época, principalmente naquela época que eu jogava, ela empurrava demais os times. Então a Avenida que não tire pra barbar desse jogo. O jogo é sábado, né? Às 20 horas, lá no Bento Freitas. E o Pelotas, que já tá rebaixado, o São José, que já se salvou, a gente tava falando, né? Que agora o São José joga pelo Copa do Brasil pelo Red Bull. Mas o 4x1 vai dificultar, né? O 4x1 foi de propósito, né? Fiquei muito brabo. Bom, tu teve a honra de vestir o manto Chavante, né? Eu lembro de ti naquela 3 época temporadas, também. verdade. Aí que tá, né? Umas camisas mais pesadas, né, no futebol gaúcho, que é o Brasil. Perfeito. O jogo do Pelotas, que o São José tá de sacanagem, né? Vamos desculpar, né? Mas o quarto gol que eles levaram foi pra ferrar Eu o não Brasil, vi. né? Mas óbvio. Os dois iam pra última rodada, um rebaixado, outro já classificado. E a rivalidade é grande A lá, rivalidade é demais. É demais. Demais. Lá É isso que eu é ia perguntar até pra Menezes, nesse segmento, assim, o que tu acha que foi, não é que fundamental, mas tipo, o futebol pelotense tão precário assim, que tu, administração, jogador, acho que eles estão mais preocupados com a torcida do que montar time. Tu já teve por 3 temporadas, né, vestindo a camisa do Brasil, que eu lembro dessa época também, e dava tudo de si, o futebol era diferente também naquela época, tu comentou também que era quando tu jogava. O que tu acha que tá faltando no futebol pelotense? Ele tão grande que é, mas tão pequeno que tá. o Pelotas e o Brasil, eles tiveram um desmanche. O Pelotas, principalmente quando ganhou a divisão de acesso, eu sou contra tu de tirar todos os jogadores e trazer e fazer um time novo. Eu também sou contra. A divisão de acesso, hoje o esportivo começa do zero. A não ser que tem 1, 2, 3 jogadores que Sim. remanescentes do ano passado. Então, para ti da liga, tu formatar uma equipe, um conjunto, né? Porque é muito fácil tu montar um time, mas para pegar entrosamento é difícil. E respondendo a tua pergunta, tanto do Pelotas quanto do Brasil, eles tiveram esse desmanche. Tiveram Brasil desmanche, também principalmente o Brasil, É. que o Brasil fez uma campanha, se eu não me engano, no passado, um gauchão boa, né, com o Maninho. Isso. Fez uma campanha muito boa e desmanchou para contratar muitos jogadores. Então, tu tendo uma base, não sei se vocês vão concordar comigo. Pô, o esportivo subiu. 30 jogadores. Por que mandar os 30 jogadores embora e Tu não trazer pode 30? ficar com Então, 10, 12. eu ia falar, mantém 15. uns 10 a 12 jogadores, Isso. aqueles jogadores que se doaram, mereceram estar sim numa primeira divisão, e contrata mais 10, 12. Não precisa tu fazer essa reformulação que o Pelotas, aí eu tô falando do Pelotas porque o Pelotas desceu, mandou muitos jogadores embora e contratou muitos jogadores. Porque eu sou contra esse, não sei se vocês são, eu sou contra esse bordão, jogador que joga a divisão de acesso não joga o gauchão. Eu jogava o gauchão, Isso aí é jogava a divisão de né? acesso, subia os times, jogava gauchão, jogava a divisão de acesso. Até porque a Lê, Menezes, Vinícius, Pizetti, se tu não fizer um time qualificado na divisão de acesso, tu não sobe pra primeira divisão. Não Perfeito. sobe. Se tu Perfeito. tiver um time bom, né? Perfeito. Então tu tem que Vamos ter se esse enganar. discernimento de, né, não cair nas asneiras que muitos empresários falam, ligo, né? Hoje, né, na sala ali, é empresário ligando, né, de jogador, Time que não são deve os encher o melhores, saco, né, também, né? Pra são os colocar melhores, atleta mas são no ossos papel do deles ofício também, que né? a gente Isso, tem que faz parte, fazer, a faz gente parte, vai ver verdade. vídeo, não tem problema nenhum, né? Se tiver que trazer, se tiver que observar, e o que nos ajuda hoje é o analista de desempenho, né? Eu pego o teu nome, passo para ele o CPF, ele faz um raio-x que me dá se jogou, não jogou, se fez gol, não fez gol. Na minha época, Até se tu foi pra noite ou não, eles sabem já, né? os analistas É o perfil, hoje são né? muito Perfil. importantes, estava conversando, É. né, Uhum. com o pessoal ali do esportivo, que hoje o analista é tão importante quanto qualquer membro da comissão técnica. Até porque tu tem bom. uma base de quantos jogos o cara fez, quantos jogos, Isso, quantos minutos perfeito. jogou, né? Já Porque toda. isso Aliás, Perfeito. né? Perfeito. importante. E aí, ó, pra nós passar a régua no Campeonato Gaúcho, tivemos o Ipiranga, vencendo mais uma, né? Bacana, Vencendo o ficou São em boas Luís. mãos. Isso, acho que o Ipiranga não começou tão bem, né? O Campeonato Gaúcho, Até me assustei, né? 3 primeiras rodadas tem 1 ponto só. mas terminou no ápice, né? Garantido a vaga na Cresceu na Copa hora do Brasil, né? Ficou fora só para dupla Caju e dupla Grenal, Isso. e tem o título e uma taça Farroupilha, que é um meritório, Título. e também a questão da vaga na Copa do Brasil, né? Que os Pila... Fiquei Nossa, muito feliz, né? Só tu classificar na É. Copa do Brasil lá, eu me lembro, né, o Glória, classificamos, né, na Copa do Brasil, que fomos campeão da Copinha em cima do Novo Hamburgo,
entrou 750, 800 mil reais, pô, para um clube do interior, e aí a gente tu passa pelo Brasil de Pelotas, onde entrou mais 800 mil reais, aí tu vai jogar um jogo fora contra o Vitória da Bahia, é uma atmosfera diferente, cara, a Copa do Brasil, assim, que nem agora o São José joga com o Bragantino, o Guarani vai na Baixada jogar contra o Atlético Paranaense, é uma atmosfera, assim, diferente, Só a cara. Juventude ficou fora, na verdade. Pro jogador, real, assim, né? Isso, perfeito. Gaúcho. E principalmente os times do interior aí necessitam de mais e preciso dessa verba aí. Mandar um abraço pro Alan, né? O Alan tá Alan nos da Cia do assistindo. Micro, ele e o Rafa lá, Ale mandou Menezes é parte da história do futebol gaúcho. Se todo mundo regalo sabe. pra ti, Ale. Ó, Cia do Depois Micro. nós vamos abrir e vamos Boa. entregar pro Ale Menezes, né? O Marquinhos Rigotti também, boa noite, boa sorte ao esportivo. Grande abraço. Falamos abraço a ele dele, também, né? né? Ontem, um dos organizadores do torneio da Eulália é ele, Boa. né? Então, parabéns Por isso a que ele. tem essa qualidade, né? E o Matei, jogou no Boa. Caxias também, tá falando aí do Ale Menezes, dessas conquistas, disso, mandando abraço, enfim, abraço Quem tá pro Matei. assistindo o Márcio Ebert. Que massa, eles já estão em Santos. Eu acho que estão chegando, não, acho acho que que sim, estão né? viajando, ele postou Avião. viajando. Márcio Ebert Ah, perfeito. foi treinador. Ele teve aqui semana passada junto com o Caio, Volney e Caio. Sim, Estiveram aqui, né? E ele tá no Juventude, enfim, sucesso. Ele é Bento Gonçalves. Verdade. Ele não é de Bento, eu acho. Ele não é Bento Gonçalvense, mas tá morando em Bento. Mas isso. Então, sucesso a ele. Ale, a minha próxima pergunta é em relação aos treinadores. A gente vê no Brasil, né, uma leva, né, que treinador é estrangeiro, enfim, uma modernidade toda de treinadores, né, de nova geração de treinadores, né. Como é que tu vê isso em relação a essa situação, né? Como é que tu se enxerga perante ao nível de treinadores? Como é que teu estilo de treinador, né? Pra gente também fazer uma ficha, né, pro torcedor esportivo já saber como é que vai ser o trabalho do Ale Menezes. Não, eu não sou contra, né, os estrangeiros, mas eu acho que a imprensa dá muita importância para os treinadores estrangeiros, né? Talvez assim, em termos de profissionalismo, talvez esteja um pouquinho na nossa frente, até porque eu tive um ano em Portugal e vi o nível de profissionalismo que os profissionais lá têm. Talvez aqui o que manchou um pouquinho, né, os treinadores, né, que é meio largado, né? Aí estão falando em nível de campeonato brasileiro, né? Mas eu não vejo assim os treinadores brasileiros muito abaixo, né, desses treinadores que são estrangeiros, até porque a gente procura sempre estar aprendendo, né? Hoje tu não pode se dizer que tu já está completo, né? Tu tem que estar sempre estudando o adversário, olhando o treinamento, porque é fácil tu chegar e dar um treinamento. O difícil é tu analisar. Por isso que eu falei anteriormente para vocês ali que hoje O YouTube tá cheio de treino, né? Isso. DVD, então. Isso mesmo. Né? Então, por isso que eu falei que hoje o analista de desempenho ele se torna um membro muito importante na comissão técnica, porque ele te dá as coisas beijadas, né? E tu só tem a convivência assim, de dar os treinamentos e comentei também com o presidente, hoje o treinador, o técnico de futebol, ele tem que ser mais psicólogo do que treinador. Porque tu não lida só com 30 jogadores. Né? Tem os funcionários. 30 cabeças, ou 40 para. Tem a staff. Então, para ti. Que tá hoje em dia, né? Então, para te gerenciar, é gerenciar um grupo de futebol não é fácil. Difícil. Né? Porque imagina 30 jogadores, cada um com pensamento diferente. Os 10 que jogam, tu é o melhor. Os que ficam no banco, o treinador não entende. E aqueles que pegam lista, esse é o pior treinador. Sabe quem que já falou isso aqui no programa? Christian de Souza. A mesmas palavras assim, tu tem 11 amigos, tem 7, 8 que estão ali. Tem... Meia boca, mas por isso que eu falei para vocês, que eu acho que eu tenho certeza que é errado tu contratar mais de 10 jogadores que disputaram a primeira divisão. Porque se tu já deixar briga. 2, tá tranquilo. 2 eles vão para casa, tomar um negocinho, falar mal do treinador, que é horroroso, mas começa 3, 4 e já faz uma rebelião, já começa a atrapalhar o ambiente, né? E respondendo a tua pergunta ali, como é o Ali, e tudo isso que eu tô falando para vocês, eu falei com o presidente, o Edu, o restante da direção, né? Eu procuro, assim, fazer um ambiente saudável, cara. Independente do resultado. Né? Pô, Ali, mas tu vai ficar feliz se perdeu? Claro que não. Mas tu mantendo o ambiente saudável, cobrando os jogadores, né? Porque hoje eu tenho, não só eu, os técnicos, tem como cobrar os jogadores, porque na minha época não tinha televisionamento para gravar o jogo. Hoje o jogo é ao vivo,
Qualquer coisa de errado ou certo que acontecer, Tá ali. tu bota no vestiário, na televisão e mostra os erros e os acertos para os jogadores. Porque não tem como falar, eu não sabia. Sabia porque foi falado um dia antes, foi falado na pré-eleição e aconteceu no jogo. O Grêmio vai sofrer isso com os estrangeiros, né? Contratou um monte agora, não vai poder jogar todo mundo, né? Já dá aquela brigada. E tem um esquema tático já definido que tu vai buscar, tipo, vou jogar um 4-3-3, 4-5-2, 3-5-2, enfim. Ou tu molda conforme o... Não, a gente, claro que tem um esquema definido, mas eu não me apego, um exemplo, no 4-4-2 eu vou morrer com o 4-4-2. Não, durante a semana a gente trabalha sempre 3 situações, né? Ganhando, Entendi. perdendo ou empatando. Ou tu tem que atacar mais, precisamos da vitória. Se tu fez um gol, tu faz uma linha, tem muitos que estão fazendo uma linha de 5, uma linha de 4, um só na frente, tu pode inverter, uma linha de 5 no meio, uma linha de 4 e deixar só um na frente. Pode jogar com 3 zagueiros, se quiser botar também 2 atacantes de ala, não tem problema nenhum. Tu segura os 3 zagueiros, um volante, sempre atacando com 6 e defendendo com 4. Até porque o campo do esportivo hoje nos favorece ter um time leve do meio para frente. Por isso a nossa demora, principalmente de contratações do meio para frente, porque ali a gente pensa, né, e tem a certeza que precisamos de jogadores velozes. Antes de passar pro Vini, eu já comecei defendendo o Alemanense ano passado. Os 2, 3 me ligaram e disseram assim, e aí, o esportivo, não vai anunciar ninguém? Calma, cara, relaxa. Pra mim não tem problema não anunciar ninguém. Cara, se eles estão trabalhando, estão fazendo o negócio e apresentar todos na apresentação oficial do elenco é o que importa. É verdade. Concordo contigo. Mandar um abraço pro Léo Preze, né? Grande Léo. Ah, é diretor das categorias de base também do esportivo. Tá dando as boas-vindas ao Ale Menezes, né? E desejando uma ótima passagem pelo Tivo. Baixo também, tá nos assistindo. Diego Casanova, conhece? Diegão. Nossa, Diegão também tá na área, mandar hein? foto aqui de Piscina e piscina tal. e Esse merece, né, gelada. também, porque olha, quem tá embaixo das parreiras sofre, né? Ele. Esse período aí. Outro apaixonado por futebol, né? Bah, é verdade, né? Tanto é que a Paulina saiu e o Edgar lá deu, né? Ou, claro, uns outros que eu não vou Flores falar. e Auli, Isso. os irmãos. Os 4 saindo ali, que eles são os 4 carro-chefe de lá, morre lá, né? Então, Ale Menezes, pra gente passar o torcedor, né? Comunidade Bento, assim, quero saber um pouco mais, né? Tu deve ter o quê? Não deve ter 50 anos já, uns 47, 48, não, pra mim não tem problema. Olha aí. 48 anos, 48. Que eu quero saber um pouco mais de ti, assim, desde quando tu começou a jogar bola, assim. Hoje tu é casado, já tive que ter uma filha, né? Como é que é o Ale Menezes? Aconteceu como muitos falam, né? Eu tinha meus avós, moravam em Cachoeira do Sul, fui visitá-los, faltou um para treinar, em 95 isso, e aí meu primo joga bola, eu tinha 18 anos, se não me engano, fui lá, fiz um teste onde o treinador gostou, e aí eu me lembro como se fosse hoje, meu pai falou assim, ó, tá, eu só te deixo ficar aqui, morando na tua tia, que era irmã dele, né, e estudar. Claro, com 18 anos tu vai estudar, não estuda, né? O único erro que eu fiz na minha vida, depois me arrependi, tive que me formar velho, Longos né? anos depois. É, isso, perfeito. E ali surgiu o Ale Menezes. Surgiu ali, em 95 joguei na base do São José, 96 o profissional, antiga terceirona. Tu é da onde? Porto Alegre. Ah, tu é de Porto Alegre. A antiga terceirona em 96 me profissionalizaram. Em 97 fui o goleador da terceira divisão, aonde houve interesse do Caxias e o Juventude. E naquela época o Caxias pagou, se eu não me engano, uns 20, não era reais na época, era 20 mil reais, 20 mil de luvas para o São José. Foi onde eu me transferi em 97 para o Caxias aí segui minha vida. Galegol, quantos times foram? Não parei para pensar. sabe. Não. Essa pergunta os caras fizeram pra ele lá na Gols coletiva. também, não. Gols também. Mas Teve esse é fácil de procurar. Isso. É fácil. O Google hoje responde, né? Responde. Bastante coisa. Se enxerga no Galegol, assim, um jogador desses de antigamente, que começou tarde, não teve categorias de base, o atacante, que é artilheiro do Campeonato Gaúcho do Ipiranga, né, que não teve base, tá fazendo gol, tá se destacando, né, e tu vê ele com potencial pra chegar a um time grande? Talvez. Se não chegar no time grande, porque hoje no futebol ele maltrata, né? Hoje tu não vai só pela tua qualidade. Se tu fosse só pela tua qualidade, tu iria. Mas hoje tem muitas coisas que acontecem que o atleta não vai pela qualidade, mas sim por coisas envolvidas por trás, né? E eu não tenho medo de falar. Isso aí todo mundo sabe, talvez alguns não se expressam, mas eu não, como não tenho, né, preso com ninguém, eu posso falar. Ele tem. É difícil chegar no time grande, né? Mas uma Série B eu acredito que sim. Uma Série B do brasileiro, né? acredito sim.
Segundo o site O Gol, foram 28 times que jogou. 28? Segundo o site E O não Gol pegou aqui, ó. esportivo, Ale. Pô. Aqui tá 80 jogos, 31 gols, mas fez. Claro que mais, né? Mas. E outra... Encerrou no Inter de Lages. Que tá aqui em 2016. Isso, eu tava conversando com o Chicão hoje, porque em 2016 eu operei, em 2015 subi o Glória, jogando. Das lesões até. Tive uma lesão grave, a mesma do Chicão, com 39, 40 anos, e eu falei pra mim mesmo, né? Botei na cabeça que eu iria voltar e encerrar minha carreira jogando. E foi o que aconteceu. Eu joguei o Gauchão de 2016 pelo Glória. Tá aqui o Glória. Fui pro Inter de Lages jogar a Série D e encerrei no Guarani de Venâncio. Tá aqui, Guarani de Venâncio Soares com 40 ou 41 anos. Que ano isso? 2016. 2016. Caracas, né? São Paulo do Rio Grande, Sapucaense, o Craque, Aimoré, Avenida, Santa Cruz, Cristalina, Rio Verde, Cerâmica, Guarani Bajá, Inter de Santa Maria, Porto Alegre, Caxias, Rio Branco, Ubra, Joinville, Brasil, São Gabriel, Grêmio São José, Prudentópolis, União da Madeira, Portugal, Chapecoense, Lajadense e Cruzeiro. Agora, Tá aí o rapaz. lendo isso aí, né, Ale? Tipo assim, Cerâmica, Ubra. Cara, o Cerâmica... Que tinha saudades um... desses times aí, né? Estrutura, cara. Nossa, Estrutura. cara. Estrutura, eu vou dizer pra vocês, assim, eu costumo dizer que eu joguei na Ubra, foi 2004, 3 ou 4, não me engano. A Ubra chegava dia 10, dia 5, o quinto dia útil eles pagavam. Se tu fosse meia-noite 1 no banco, passasse o cartão, tava lá todo dia. A Ubra é uma coisa excepcional. Cerâmica, quando eu joguei, um lugar excepcional. Outro que eu não sei se tu leu aí, o 15 de Campo Bom. Ah, não li, mas olha aí. 15 É verdade, de jogou Campo Bom. lá. 90, subimos em 98-15. Ah, Treinador Cacau. olha aí. Eu lembro de 2002, né, que Patrício, Santos Sotile, nossa. Isso, tinha. Dario. Dario. Isso mesmo. É. Sim, um dos finalistas ganharam do Santo André lá e perderam no Olímpico pro Santo André. Ale, quero desejar sucesso, mais alguma? Não, eu queria saber quem foi a melhor dupla que tu jogou já, tipo, de time assim. Cara, tem um cara que eu gostei muito, assim, ó, o Júlio, o Julinho, ele mora em Porto Alegre, o Júlio César, o Canhão, um aqui, o Marreta, que você deve ter conhecido. Luciano mas Marreta. Luciano Marreta. Isso, Verdade, Luciano, cara, gente boa demais, Luciano né? Marreta, Nossa, era São gente Gabriel, boa nós fizemos demais. uma dupla. Aqui ele não conseguiu jogar, aquele esportivo. Até cara. jogou, mas os comecinhos só, Isso, depois ele, foi- infelizmente, não foi legal. Foi no São Gabriel, assim, fizemos uma dupla muito boa, entre outros, cara, mas que me marcaram, assim, porque o que me marcaram mesmo foi esses aí, teve mais alguns aí, mas esses aí foram bons. Treinador agora. Agora eu quero saber o treinador também. Mano Menezes. Mano Menezes. E não é Fluminense. parente, é Mais um- parente ou não? Não é parente. Não é parente, né? 2004. Olha aí. Tu vê como é o futebol nessa aqui, só pra encerrar. 2004 ele tava... No 15? Não, a Não? história do Mano. Sim, ele tava 2004, no Caxias. Isso, Caxias. Caxias. Olha como Caxias, Grêmio. o futebol são decisões na tua vida que tu te levam pro futuro. 2004 eu tô no Rio Branco de Americana, se eu não me engano, o Mano me liga para vir pro Caxias, onde estava em 19º, se eu não me engano, no Brasileirão. Aí contratou eu, o Patrício, o Perdigão, enfim, fez um time bom. Chegamos em 9º. Naquela época eu só classificava 8. Acabou o Brasileiro, me lembro como se fosse hoje, o Mano me chamou na salinha dele, quero contar contigo pro Gauchão de 2005 no Caxias. Eu falei, mano, recebi uma proposta do Comercial de Ribeirão Preto, se eu não me engano é o Comercial, para disputar o Paulistão. Me fui. Vira o ano, quem assume Grêmio? Mano Menezes. Mano Menezes. Olha isso. É, Porque rapaz. O futebol não é fácil, cara. E ele vai fazer É a pré-temporada aqui em Bento. em Bento. Isso. Pré-temporada do... Isso. Aí do Caxias levou o Patrício, Perdigão acho que foi pro Inter. Isso. Mas ele levou Saiu uma- vários. Saiu uma leva do Caxias. Poderia ter ido com ele, porque ele gostava comigo, porque teve uma vez, eu me lembro como se fosse hoje, E ele me o- chamou no deixa eu te cortar. vestiário. O atacante do Grêmio lá no... Era o Limpatinho, lembra? Limpatinho, No- correto. Só fazia gol no treino. E No teve, Flamengo ele fez 5 aqui no São e Valentim. teve uma vez que o Mano me chamou, me lembro como se fosse hoje também, ele me chamou no vestiário dele, e quando ele chamava era para conversar, tranquilo, senta aí que eu quero conversar contigo. Fala, professor. Entre tu e o fulano, que eu não vou falar nome, Claro, que é o goleador sim. do Caxias, quem que tu acha que eu levo se eu sair daqui? Eu falei, mas vai levar o fulano. Eu tô Não era com, o Negão vamos Adão, supor, né? 2, 3 gols no Caxias, né? Não, eu te levo, mas só seja profissional. Aquilo ali foi um alerta para mim. O que eu estava fazendo de errado? Na época eu estava separado,
tinha me separado, né, da minha antiga esposa. Tu gostava da noite ou não? Gostava assim? Na, Tu era época, frequentador? na época do Caxias, sim. Na época de Certo. 2004, porque Aham. tu sabe, quando tu perde, tu tem que esconder, mas quando tu ganha, Sim. e o Caxias naquela época ali, o brasileiro da Série B do brasileiro, Isso. ganhava, então tu saía pra noite, Caxias, tudo liberado. Imagina. Foi onde ele me chamou, né, aí. um desses dias aí, perguntou, né, entre eu e esse jogador, eu falei, vai levar o outro porque é o goleador do time, né? Se vocês pesquisar depois, vocês vão essa saber aí quem não é. vai fazer a vida tranquila. Vocês vão saber quem é. E eu falei, não, vai levar. Eu falei, não, eu levo tu, mas só seja né, profissional. Aquilo ali me marcou bastante, cara. Olha aí. E a gente faz os cortes do resenha, e esse vai ser um dos cortes, porque eu. Certeza. Cara, que o jogador tem um momento certo. Tem. Não é que eu não quero que o jogador saia, cara. Isso Cada um não- faz o que cada um quer. faz o que é da vida. Tem um momento. Tem Tem momentos. uma hora. Ronaldo, Adriano, Romário, Edmundo, tem esses um caras já jeito, Mas né? por isso que eu falo pra vocês, tem o jogador, que eu fui, E e, o atleta. não me escondo, fui jogador, e fui o atleta. Muito legal. Só que o atleta eu fui tarde. Muito Ale. boa essa parte aí dele também. É Sensacional, muito bom mesmo. Ale, Muito bom. essa é a primeira que a gente tem aqui junto. A gente vai estar, obviamente, você vê todos os jogos esportivos, que possamos ter outros, né, encontros aqui pra gente falar, enfim, né, de como é que vai o campeonato. Desejar sucesso pra ti, dizer que a FML tá de portas abertas, é um telefonema, o que tu precisar de nós estaremos aqui. E a torcida é incondicional pelo acesso, né, e que a gente possa juntos, né, construir isso, a imprensa, a torcida, treinador, comissão técnica, atletas, enfim, todo mundo, direção, um futuro esportivo, né, Vini? Tu nunca teve convite esportivo pra jogar? Esportivo é capaz Nunca de teve eu- assim. Acho que que tu não deve lembrar. cara. É que a gente não se lembra. Sim, não, né? É verdade, Porque a é gente, verdade. às A vezes, pergunta a gente também é tava muito. jogando, por exemplo, tava jogando na primeira divisão, o esportivo tava na divisão de acesso, ou tava Sim. na primeira e eu tava fora do, Nunca deu do match. estado, porque. Não, Que porque pena. porque se vocês for ver assim, eu joguei bastante fora do estado de Santa Catarina, São Paulo, né? Sim. Então talvez, mas foi um dos poucos clubes do interior aí que eu senti assim a falta de, até pela estrutura e pela, não só pela estrutura, cara, eu falo assim, pelo, vocês não imaginam que é comentado o esportivo no nosso Rio Grande do Sul, né? E no momento que eu acertei, não parava de ligação de empresário, falando, pô, o clube é bom, dá uma moral pro meu jogador. Só que, como eu falei para vocês anteriormente, a gente está sendo bastante criterioso nas contratações. Vamos errar, como eu falei para o presidente, a direção, vamos errar, porque a gente não é humano, a gente não sabe, né? Não vai acertar tudo, né? Falando isso na tua apresentação, mas Isso, vamos minimizar mas os erros. vamos minimizar os erros para que a gente possa, assim, fazer uma equipe competitiva. Eu não quero uma equipe que jogue bonito, mas sim uma equipe competitiva, que coma a bola, corra, e o torcedor tenha orgulho de sair, independente do resultado, sair do estádio e falar, pô, essa equipe aí mereceu sim a vitória, ou se perdeu, mas perdeu correndo. Show. Isso aí, fechou? Já a boa sorte a ele, né? Que bom que a gente conheceu um pouco mais o Ale Menezes, né? Com um cara que a gente vê há muito tempo na televisão, né? E treinador também, né? Agora por último na carreira, e que bom que ele tá aqui, né? Acredito que a FML, que é um canal esportivo, Ale Menezes, se tu não sabe, tá sabendo agora, e com certeza se tu pesquisar, se a gente pesquisar no Google sobre ti, a FML também, se tu pesquisa, tá lá, né? É o principal site hoje na região, né? De informações, esportivo é o nosso braço direito, né? E futsal também é, o vôlei também é. Só que é uma bandeira muito forte, né? Aqui em Bento, e como eu falei assim, Né? carente, né? Infelizmente é uma parte carente no futebol, que eu falo assim, bah, que dá gosto de ver, né? Não, mas infelizmente tem os mais tem 1000 treinadores, né, que vão ver os jogos, né? Os caras ficam bravos lá, tem 1000 treinadores, quando tu encontra na rua tem 5.000, depois, esportivo. Cara, vai lá, paga o teu ingresso, dá essa moral pro clube. Uma vez tava um diretor, amigo meu lá, falou assim, aí chegou um outro amigo meu e falou assim, mas consegue o ingresso pra mim? Cara, paga pra lá assistir, tu é meu amigo. Não vou conseguir ingresso pra ti, paga lá pra ajudar o clube. Eu tô lá junto. Né? Que bom ter pessoas conhecidas, que nem o Marcos Facalós, que tem uma empresa gigante, né? Trabalha com muita gente. Então, tipo assim, consegue ingresso, presidente? Não, eu quero que vocês paguem pra estar lá no clube, pra assistir o jogo, né? Cobrar, eles cobram, até se tu ganha ingresso, né? É diferente. Só que, tipo, dá essa moral pro clube, né? Paga o teu ingresso lá, vai E lá, outra, né, ajuda. Vini e Ale? Se quer te cornetear, vai lá. Paga o ingresso, vai lá cornetear lá. Vai lá e diz que o cara errou lá. Adianta Não dar em um casa. abraço aqui. Não no bar lá, não lendo a notícia mal. Não, paga o ingressinho e vai lá, cara. Mas isso aí a gente tira de letra, cara. Isso, a gente verdade. sabe que o torcedor é isso assim, aí, né? É trabalha na emoção, então a gente tem que saber, tem que entender também, Verdade. mas eles podem ter certeza que a gente não vai medir esforços de fazer um bom trabalho, cara. E como eu falei pra vocês ali, a gente vai fazer de tudo aí pra trazer atletas aí que possam honrar as cores do esportivo. Ale, sucesso, parabéns, cedo do micro. Depois nós vamos bater a foto com. Deixar um regalo, né, pra vocês, sempre aí nossos convidados.
Boa. Sucesso e o que tu precisar, como eu disse, prende o grito. Uma boa semana a todos, um abraço, Beijo, galera. beijo, até a Até próxima. mais.